Bem, pessoal, agora a gente vai começar o estudo de movimento em duas e três dimensões, a parte de velocidade relativa. Primeiro, a gente apresenta essa velocidade relativa em uma dimensão. Aqui no caso, nós temos um ciclista parado, que seria o referencial A, e um trem em movimento, que seria o referencial B, e uma pessoa caminhando dentro desse trem. Aqui nós temos a representação gráfica desse, desses movimentos, né? O eixo YA, XA, OA, que seria o ciclista, que está parado na Terra. O YB, OB, XB, que seria o trem que está se movimentando, certo? E a pessoa P, que está nesse sistema de coordenada B. No caso, a gente tem V de BA, que é a velocidade do B em relação a A, né? Do trem em relação ao ciclista, certo? E aqui a gente tem os deslocamentos, né? O deslocamento do trem com relação ao ciclista, que é o XBA. A gente tem o deslocamento da pessoa dentro do trem com relação ao trem, que é o XPB. E a gente tem a soma, o XPA, que é o da pessoa, com relação a A, que é XBA mais XPB, certo? Uma vez a gente definido as posições e os deslocamentos em relação a cada um dos referenciais, a gente tem a seguinte equação, né? Que o XPA, que é o vetor de deslocamento da pessoa com relação ao referencial A, é igual o deslocamento do B com relação a A, mais o deslocamento de P com relação a B, certo? Uma vez que isso é verdade, eu posso aplicar a derivada no tempo para essas grandezas, esses deslocamentos, e eu vou encontrar que dx P de A com relação ao tempo é igual a dx B de A com relação ao tempo, mais dx de B de A com relação ao tempo, vai me dar exatamente a velocidade. Então, a velocidade de P com relação a da pessoa com relação ao sistema que está parado A é igual à velocidade de B com relação a do trem com relação ao ciclista, mais a velocidade da pessoa que está andando no trem, P. Então, essa é a composição de velocidade, essa é a composição dos deslocamentos, a composição de velocidade. E agora, derivando mais uma vez as velocidades com relação ao tempo, eu encontro que a aceleração de P de A é igual à aceleração de P de B. Por quê? Porque a derivada disso aqui me dá a aceleração da pessoa com relação a derivada disso aqui me dá zero, porque essa velocidade é constante, tá certo? E desculpa, essa aqui é zero, tá certo? E essa aqui, derivada de P de B com relação ao tempo, me dá a aceleração de P com relação a B, né? Porque o trem está andando com velocidade constante, então isso aqui é zero. O que é que você encontra? Você encontra que a aceleração da pessoa em A é a mesma aceleração da pessoa em B. Porque nós estamos tratando com referenciais inerciais. Né? Quando o referencial é inercial, um está se deslocando com velocidade constante em relação ao outro, que é o caso. E o deslocamento de uma pessoa no referencial B é exatamente igual ao deslocamento de uma pessoa no referencial A do ponto de vista dinâmico, ou seja, as acelerações são iguais, tá certo? Então, quando você tem dois referenciais inerciais, as acelerações nesses dois referenciais são iguais, não há modificação com relação à aceleração. Isso aqui caracteriza um referencial ser inercial. Então, a composição de velocidade de deslocamentos é dessa forma, a composição de velocidades é dessa forma e a aceleração se comporta dessa forma para os dois referenciais. Agora, a gente vai dar início ao caso 2D, né? A gente fez em uma dimensão, agora vamos fazer em duas dimensões. Então, aqui tem mais uma vez o ciclista parado, o trem andando numa direção e a passageira andando numa direção ortogonal à direção ou uma direção diferente da direção do trem, tá certo? Então, a composição agora é o movimento em duas dimensões. Então, uma passageira atravessando o vagão do trem de um lado para o outro, tá aqui ó, o movimento dela. A posição da mulher em relação ao sistema de referência do ciclista, está aqui ó, em B, tá certo?
e um diagrama vetorial para a velocidade da mulher em relação ao solo, semi de referência ciclista, tá certo? Esse aqui seria o diagrama vetorial. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o referencial do ciclista, o ponto P, que é a passageira se deslocando, isso aqui é o deslocamento dela de P em relação ao trem, como se eu tivesse um sistema de referência do trem, e aqui eu tenho o trem se deslocando com relação à velocidade do trem em relação ao ciclista, certo? Então, a gente agora tem a soma vetorial, ou seja, o deslocamento da pessoa com relação ao sistema de RPA, está aqui o vetor, ele é exatamente o deslocamento do trem com relação a A, mais o vetor deslocamento de P com relação a B, certo? Então, com base nisso, a gente tem essa composição vetorial, certo? Que é a amplificação da... E a composição das velocidades relativas, né? A velocidade de B com relação a A, que é do trem, e a velocidade da pessoa com relação a A vai ser a composição da parte da pessoa de B com relação a A, que é o trem, mais da pessoa com relação ao trem, a soma dessas duas vai me dar a velocidade relativa da pessoa com relação a A. Essa é a composição vetorial delas, tá certo? Então, aqui mais uma vez a gente tem que o vetor posição da pessoa com relação a A é igual ao RB de A mais RB de B, tá certo? Então, derivando essas velocidades relativas, esses deslocamentos relativos, eu encontro que a derivada no tempo desse vetor é igual à derivada no tempo desse mais a derivada no tempo desse, tá aqui os termos. Isso vai me dar exatamente a velocidade de P com relação a A, que é igual à velocidade de B com relação a A, mais a velocidade de P com relação a B, conforme a gente vê aqui nesse diagrama de velocidade, né? A velocidade de P com relação a A é a velocidade de B com relação a A, mais a velocidade de P com relação a B, tá certo? Conforme essa expressão aqui. Se eu derivar novamente as velocidades, a composição das velocidades, eu vou encontrar que as acelerações são iguais, ou seja, a aceleração da pessoa com relação ao sistema A é igual à aceleração da pessoa com relação ao sistema B. Mais uma vez, por se tratar de referenciais inerciais, tá certo? Então, esse aqui é o estudo da composição das velocidades, tá certo? Como é que elas se compõem, aí fica claro que quando os sistemas de referência são inerciais, as acelerações são as mesmas, ou seja, do ponto de vista dinâmico, que é o que a gente vai estudar nos próximos capítulos, força igual a massa de aceleração, a gente está vendo os dois sistemas da mesma forma. Os dois sistemas de deslocamento é o mesmo, porque as acelerações são iguais, tá certo? Então eu paro por aqui e encerro essa aula de hoje com relação a velocidades relativas em 2D e 3D.